Perfeito. Eu quero recomendar a leitura deste livro para quem quiser pensar sobre generosidade, sobre doação, generosidade, sobre trabalho político, sobre commodities, amor e humanidade. Me parece que você conhece esse livro, porque você falou em dádiva ainda há pouco. Nós temos mais 6 perguntas, vamos otimizar? São 6 perguntas apenas para a gente encerrar o debate. O Ruiz Ionete diz que gostaria de saber de você sobre a questão do Estado em seus locais de acesso à internet, quando não permite acesso às redes sociais, como ocorre no Rio de Janeiro. Isso acontece em vários estados brasileiros. Bom, eu acho que isso é um absurdo. É uma aberração, é típico de um pensamento que não entendeu nada do que é a rede. Hoje, as redes sociais são tão importantes no cotidiano das pessoas, as redes sociais são tão importantes no cotidiano das pessoas, que você privar um funcionário público de acesso ao cria mais dificuldade para o serviço público do que vantagem. É como assim, durante muito tempo, grandes empresas proibiam os funcionários de fazer uma série de coisas. Depois elas perceberam que não, que ganha produtividade se permitir que o funcionário faça uma série de coisas. Permitir que ele vá ao banco. Se não quer que ele vá ao banco, então a empresa contrata um office boy que garante que as contas dele sejam pagas. Ou seja, é um absurdo a ideia de que a rede social atrapalha. É típica mentalidade conservadora que não tem nada a ver com o momento atual. Eu já ouvi dizer assim, não, é que se liberar as redes sociais aqui, as pessoas não vão trabalhar mais. Ora, esse argumento é de uma fragilidade muito grande. Quer dizer que se eu liberar uma rede social numa escola, os professores vão deixar de dar aula? Quer dizer que se eu liberar uma rede social numa repartição pública, os funcionários não vão mais atender as pessoas que lá estarão eleitos? Eu acho isso um desrespeito até com o funcionário público. Eu acho uma aberração. Infelizmente, esses governos pensam no exagero, né? Porque pode ter um ou outro exagerado, que com ou sem acesso à rede social, ele já não deve estar trabalhando agora. Essa que é a questão. A Maria SL, aliás, eu quero dizer a ela, informar a todos os presentes, que eu enviei hoje um e-mail para o Luiz Nassif, nós já estamos em conversação, para o Luiz Nassif vir a ser um dos nossos debatedores, ou na próxima semana, ou também depois do Carnaval, nas pautas depois do Carnaval. E que eu farei tweetcast na segunda-feira, às 10 horas da noite, a partir do portal da Rede Liberdade. Meu Team Chat vai ser a partir do portal da Rede Liberdade, com o login feito lá. A Maria SL pergunta se você, Amadeu, acredita que a lei sobre comunicações tem chance de ser aprovada no Congresso? Está dizendo a lei que regula os veículos de comunicação? Eu acho que vai ser uma batalha campal, mas espero que a gente consiga aprovar. Mas, olha, só para você ter uma ideia por que eu estou dando risada, é assim. O Instituto Milênio chegou a fazer um encontro ano passado para dizer que no Brasil a liberdade de imprensa corria risco, gente. Nunca vi um país, o Brasil deve ser um dos países onde exista a maior liberdade de imprensa do mundo. Certamente mais do que nos Estados Unidos, que lá existe censura militar por interesse do Estado ou porque o Estados Unidos está em guerra. Aqui, o cara publica um livro falando que o presidente é uma anta. E o livro é vendido em qualquer livraria. Aqui, a revista Veja
calunia insistentemente as pessoas, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tem um departamento jurídico que já perdeu várias causas, já reconhecidamente caluniou pessoas que perderam o mandato, como, por exemplo, aquele deputado do Amazonas, se eu não me engano. Quer dizer, a revista Veja faz isso e ela está aberta. Quer dizer, veja bem, esse pessoal é que diz, que tem a coragem de dizer que não tem liberdade de imprensa no Brasil, são esses caras que a gente vai ter que enfrentar para fazer uma regulamentação correta do direito à comunicação no Brasil. Então, vai ser uma guerra. Houve uma queda aí, caíram algumas pessoas, nós estamos com 85 pessoas, temos companheiros voltando agora e dizendo que caíram e que estão voltando. É por isso que vale a pergunta do Sérgio Teles. Ele pergunta assim: já perguntaram sobre a criação de uma versão brasileira do Creative Commons? E vale a pergunta de: a gente não pode ter uma plataforma de debate brasileira? Custa muito, é difícil. Isso que nós estamos tendo aqui na mão dos americanos. Epa, caiu de novo. Pronto, peraí. Primeiro, a questão do Creative Commons, depois da plataforma. Creative Commons. Olha, a licença Creative Commons em língua portuguesa... Alô? Um momento só, Sérgio. Paula, você consegue ler aí as perguntas do Skype? Então, por favor, se eu não voltar até a próxima pergunta, faça a pergunta seguinte, que é a do rolo de fita, por favor. Eu preciso dar uma saída, porque parece que aqui ninguém vai ao banheiro. Eu preciso... Se eu não estiver aqui quando ele terminar, você faz a pergunta seguinte, que é a do rolo de fita ou do trinca 6, você escolhe. Até já. Quê? Do rolo de fita. Ou do trinca 6. Pode ser uma primeiro ou outra, tanto faz o trinca 6 quanto o rolo de fita. É a pergunta seguinte. Desculpe ter lhe interrompido, companheiro, mas eu sou idoso e diabético, eu preciso ir ao banheiro. O Creative Commons, eu não sei. A licença Creative Commons que a gente... ela é traduzida e adequada à legislação de direito do autor brasileiro. Foi feito um trabalho muito bom pela Fundação Getúlio Vargas do Rio. Bom, veja bem, eu quero usar uma licença que não tem esse nome e que permita as mesmas coisas. Bom, eu acho meio... sei lá, inadequado, né? Eu vou explicar por quê. Eu sou da comunidade de software livre. A gente diz assim, código bom a gente reutiliza, não desperdiça. Se tem uma licença, foi traduzida, que faz parte de um movimento mundial de compartilhamento de conhecimento e de bens culturais, que funciona muito bem, por que eu vou fazer uma diferente? Eu não consigo entender. Então... eu digo assim, as licenças Creative Commons que nós usamos, elas estão adequadas à legislação brasileira e estão traduzidas por português. Isso é... Bom, sobre a plataforma, aí eu concordo plenamente, porque aí é diferente. Nós precisamos de hospedar uma plataforma como essa aqui. Eu garanto a vocês que eu vou me empenhar para que a gente consiga um recurso do próprio comitê gestor para fazer uma plataforma de debates que seja hospedada no Brasil, que seja estável e que permita a gente ter uma interface até mais amigável do que essa que a gente está aqui. Não é difícil fazer, nós temos gente muito capaz para fazer. É que a gente, para fazer, ter um projeto inicial, porque o software... essa plataforma é um software, ela nunca está acabada. Então mas você tem que lançar um start, você tem que lançar uma forma minimamente estruturada, que seja boa, de boa qualidade,
porque é o desenvolvimento posterior dela, você cria uma comunidade em torno dela, de pessoas que vão mantendo ela, aprimorando a plataforma, melhorando a plataforma. Mas o V0 a gente faz com muito mais velocidade se tiver um projeto, recursos que não são nem tão grandes. Eu acho que o maior custo de uma plataforma como essa é um data center que tenha muita banda disponível à disposição, muita banda permita que as pessoas acessem com facilidade, usem com facilidade esse instrumento. Sem dúvida nenhuma, eu defendo construir uma plataforma nossa, hospedada aqui no Brasil e bastante agradável. Dá para fazer muito mais agradável do que essa que a gente... Opa, o som. Eu esqueço. A pergunta é do Trinca 6. É uma das últimas perguntas da noite. A computação em nuvem é um risco à privacidade na rede? Pode ser um risco, sim. Pode ser um risco porque você hospeda seus arquivos para acessá-los de qualquer lugar e, portanto, desculpa de novo. Você... Se acontecer alguma coisa na conexão ou naquele momento que você precisa acessar tudo aquilo na nuvem, não tem nada com você. Então, sem dúvida nenhuma, tem um problema aí. E na hora de trafegar dados sensíveis para você, usando a nuvem, você ferava. Sem uma. A nuvem não é garantia da melhor privacidade, sem dúvida alguma que não. Agora, coisas que você tenha condição de nuvem e que acessa muitas vezes de várias máquinas, de vários lugares, na verdade você vai ter que correr esse risco pela agilidade que você vai ganhar. Então, na hora que você vê o que você pode perder e o que você ganha colocando disponível num data center e tal, você vai ver que é melhor fazer isso. Aí vai depender de cada situação. Eu acho assim, um banco nunca vai pôr na nuvem os seus dados, os seus clientes. Tem situações diferenciadas, né? Antes da penúltima pergunta, eu quero fazer uma pergunta a você. Se você puder nos ajudar. Opa. Nós temos um grande companheiro que ajudou a criar e fundar a Rede Liberdade, que é o Ivan Pantaleão, que hoje, por razões alheias à vontade dele, não está presente aqui. Mas nós temos um troll que está entrando aqui com o nome de Ivan Pantaleão. E, claro, sacaneando, trollando, mas eu acho profundamente desrespeitoso com o companheiro. Como é que ele entra sem estar registrado? Ele não aparece o registro dele aqui. Não tem. A gente não consegue banir este rapaz, esta pessoa, porque ela não aparece registrada na lista. E como ele faz, então, para estar... Como ele faz para estar presente sem aparecer na lista? E logo depois ele sai. E como a gente pode pegar esse trollzinho maravilhoso? Olha, tem jeito para isso? Como é que ele entra aqui se a gente sabe? Tem, mas eu não conheço essa plataforma. Eu não sei se essa plataforma é aberta. Agora, a gente estudando essa plataforma e sabendo como ela funciona, é muito fácil você pegar, depende se o código é aberto ou não. Agora, quem administra essa plataforma tem acesso a todos os IPs que estão entrando aqui. É muito fácil a gente saber quem entrando em contato com quem administra isso. Agora, é meio complicado o seguinte, se é um troll que trola, o troll, ele se alimenta fica aí, olha só como eu sou legal, como eu tiro sarro das pessoas, como eu me escondo. Então, o troll, ele
uma coisa que o troll odeia é ser desconsiderado.